A célula e o caminho do vencedor. Nós estamos, por esses dias, falando sobre minha célula é 10. Né? Por que minha célula é 10? Você já sabe que as células que têm menos de 10, o alvo dela é chegar a 10. Até o final desse projeto, onde faremos uma grande colheita, uma grande celebração, tanto com a igreja aqui das Torres, como lá do Viver Melhor juntos. Amém? Fazendo ali uma grande celebração de colheita, todo mundo junto. Quem almeja por esse dia celebrar o Senhor com bastante alegria, diga glória a Deus. Amém? Mas pastor, eu já tenho mais de 10, a minha célula tem 11, minha célula tem 12 pessoas que frequentam praticamente todas as células. Então o seu alvo agora é a multiplicação, é chegar a 15 discípulos, amém? E é a sua multiplicação, esse é o seu objetivo. Então você vai trabalhar para que isso aconteça. Se a igreja de fato trabalhar como deve trabalhar, como é o alvo ela trabalhar, com certeza, irmãos, o crescimento vai ser fenomenal. Vamos refletir aqui rapidamente. Se der para fechar aquela porta ali atrás, por favor, filho. Fecha lá, que hoje está bastante quente. Parece que o verão chegou em Manaus, né, irmãos? Verão chegou em Manaus. Já foi 3 dias dando as caras assim, dizendo assim, estou chegando. Amém? Os ar-condicionados já começaram a sentir a pressão, né? Glória a Deus por isso. Então, queridos, imagine que uma igreja tem 100 pessoas, olhe para cá. Uma igreja tem 100 pessoas, 100 membros. Se cada um membro daquela igreja, naquele ano, ganhar mais uma pessoa, você acha que é muito um crente ganhar uma pessoa por ano? Você acha que é muito? Você acha que é pouco, né? Mas é muito pouco. Passar um ano todinho para frutificar uma pessoa é pouco. Amém? Mas se cada um ganhar uma pessoa, no final do ano a igreja terá o dobro do tamanho, é verdade ou não é? Ela terá 200 pessoas. Esse é o primeiro ano da igreja, se ela começou com 100. No segundo ano, essa igreja tiver o mesmo desafio, ela irá para 400 pessoas. Em 3 anos dessa igreja, ela tem 800 pessoas. Se cada membro ganhar uma pessoa por ano. Amém? Então, a célula existe exatamente para que a igreja ela possa desenvolver o talento e os dons que Deus colocou na vida dela. Amém? Olha para cá, presta atenção. Deus deseja que nós venhamos a crescer. Vamos ver o texto da palavra do Senhor que diz aqui em Mateus capítulo 28, verso 19. Esse é o verso que deve existir decorado na mente e no coração de todo crente. Diz assim, ide. O Senhor está dizendo agora, Jesus está dizendo agora, pode irem. Vocês podem sair daqui, ir e fazer discípulos de todas as nações, porque naquela época tinha uma cultura no meio deles que Jesus era só Messias dos judeus. Ele não era salvador das outras nações. Se pensava muito naquela época que Jesus veio só para os judeus. Por isso, você vai encontrar na Bíblia, veio para o que eram os seus não receberam, mas a quanto recebeu deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém? Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam, não valorizaram, não honraram, não disseram, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, queridos? Então o que acontece? Jesus deixou bem claro que não era somente para os judeus. Quando os discípulos começaram a ver os últimos momentos de Jesus em carne aqui na face da terra, amém? Jesus falou uma coisa para eles: não se ausentem de Jerusalém, sem que antes sejam revestidos do poder. A promessa se cumprirá, e o Pai enviará um outro Consolador, o Espírito Santo virá sobre vós. Qual o objetivo que ele continua falando? Para ser minhas testemunhas, amém? O que é ser testemunha? É você ser testemunho do Evangelho, que é o poder de Deus, mas se o Evangelho não for praticável, ele não é Evangelho. Então o Evangelho ele precisa ser praticável.
ou melhor, praticado. Porque praticável, ele já é. Amém? Mas ele precisa ser praticado por mim e por você. E como nós praticamos o Evangelho? O que é o Evangelho? Boas novas de salvação. O Evangelho é boas novas de salvação. Então, praticar o Evangelho é levar essas boas novas para as pessoas que não sabem, ou que ainda não entenderam. Amém? E quando você prega as boas novas, nós sabemos que toda a raça humana estava condenada a viver debaixo da ira de Deus. Amém? Da ira de Deus. Você lembra quando Davi errou? Quando Davi se exaltou e mandou conferir o exército? Amém? E aí sabe o que acontece? O profeta chega para Davi e fala: Davi, quem te mandou conferir a tua força? Tu não sabes que tudo que tu fez ou tens vem de Deus e não é tua capacidade? E Davi naquela hora se assustou e se arrependeu, porque Davi era esse tipo de adorador. Por isso que ele era segundo o coração de Deus, porque quando ele errava, ele se arrependia imediatamente. Ele se arrependeu, mas ele era o líder, ele era o condutor da nação. Amém? E Deus, através do profeta, fala para ele: avisa Davi, já que ele errou, eu tenho 3 possibilidades para ele. Uma é que ele esteja sujeito aos seus inimigos. A outra é que ele seja escravo. Algo mais ou menos assim. E a terceira é que ele esteja nas minhas mãos. Eu vou tratar com ele, né? E Davi escolheu estar nas mãos do Senhor. E aí a espada do anjo desceu de fogo sobre Jerusalém. E antes que o sol descesse, 70.000 homens tinham morrido. Mas era algo simples. Não era algo sério, era algo simples. Era apenas um tratamento de Deus com Davi. Mas 70.000 homens de Davi tinham acabado de morrer. E agora? O que era isso? Isso era um pouquinho, uma fagulha da ira de Deus. Amém? Da ira de Deus. Mas sabe o que acontece? Toda a raça humana estava condenada, não era apenas a uma fagulha da ira de Deus, era de toda a ira de Deus. As pessoas acham que o diabo, entende? Ele é, vamos dizer assim, o pior de tudo. Não estou falando bem do Satanás aqui não, tá? Eu quero que vocês me entendam. Amém? Mas na verdade, o que a palavra diz? É que nós, apenas Satanás, o inferno, é aquele que estava lá colocado para maltratar, para prejudicar, para enganar, para infernizar a sua vida. Amém? Mas o que nós precisávamos ser de fato livres era da ira de Deus. Esse que é a coisa séria. A ira do Senhor. Amém? Porque a ira de Deus virá. Mas virá não para aqueles que entregaram a vida para Jesus, mas para aqueles que não quiseram o recebê-lo como Salvador. A ira virá. E tem mais, haverá a ira do Cordeiro também. Não é no nosso tempo, não é no tempo da igreja, é na próxima dispensação. Amém? Mas a ira do Senhor virá. E aí naquele final do grande trono branco será o quê? Lançado no lago de fogo Satanás, o inferno e todos aqueles que não quiseram servir ao Cordeiro, ao Filho de Deus. Amém? Então Satanás ele já está julgado, ele já está condenado. Então o grande problema no final da história humana não é nem o inferno, o grande problema é a ira de Deus. Vou ter que baixar o tom aqui. O grande problema é a ira de Deus. Amém? E sabe o que é bom em tudo isso que eu estou falando? Por causa de Jesus, eu e você já fomos livres da ira do Senhor.
Não vai ser livre não, nós já fomos livres, você já foi separado, você já foi selado pelo sangue do Cordeiro, não há mais condenação, porque agora os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação para eles. Acabou, não tem ira mais de Deus, Deus não está com raiva de você, Deus não está zangado com você, se amanhã você errar, Deus não está zangado com você, porque Ele sabe a sua limitação. Não pense que às vezes o nosso jeitinho de aparente perfeição, de aparência, isso vai mudar o coração de Deus. Não, Deus conhece você, Deus conhece mim, Deus conhece a nós no mais profundo do nosso ser. Viu o que o salmista falou? Se eu subir para as asas do vento, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá tu estás. Onde me esconderei de ti, Senhor? Não há lugar para você se esconder do Senhor. E hoje nem precisa, que Ele está dentro do seu coração. Será que alguém pode dizer glória a Deus nessa noite? Diga aleluia, aplauda o Senhor Jesus, amém? Então voltando lá para Atos dos Apóstolos, como eu estava falando para você, então novamente, você vê Mateus 28, Jesus falando assim, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, não somente aqui em Jerusalém, nem só para os judeus, mas em todas as nações. Quando você vê eles recebendo a indicação e o prenúncio da chegada do Espírito Santo, o que Jesus fala? Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até aos confins de toda a terra. Ele falava em quê? Das nações, amém? Será que o irmão está entendendo? Diga glória a Deus. Ele falava das nações, e é esse o objetivo. Então hoje nós estamos aqui em Manaus, coube a nós estar em Manaus. Tem uns que estão em Nova York, Estados Unidos, né, Tóquio, amém? Jerusalém mesmo, falando assim, né? Outros agora estão lá em Londres, né, que vai começar a Copa do Mundo, né? Estão virando ali aqueles países ali da África, passeando, né? Você está entendendo? Mas você está em Manaus, eu estou aqui, nós estamos aqui e Deus nos chamou para ser semente nessa terra. Você crê assim? Se você acredita nisso, diga: Senhor, eu sou uma semente que foi lançada no solo desta cidade, e aqui você vai frutificar, aqui você vai crescer, amém? Mas não esqueça de ter o objetivo claro: crescei, multiplicai, enchei a terra. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Deus não fica feliz com a igreja que não cumpre o objetivo, com a igreja que não cumpre o propósito. É tipo aquele filho que é mesmo que um robô. Você sabe, o pai tem 2 filhos, mas tem um filho que só faz as coisas se o pai mandar. Se o pai não mandar ou a mãe não mandar, ele não consegue fazer absolutamente nada. Mas tem aquele filho que parece que lê o pensamento do pai. É verdade ou não é? O pai chega cansado do trabalho, que senta, ele corre para cá e já tira o sapato dos pés do pai. Já tira a meia e pergunta: pai, o senhor quer um copo de água? Mamãe fez suco, tem suco, o senhor quer? Parece que ele lê os pensamentos. Então, o pai ama os 2, amém? Porque são filhos e não vão deixar de ser filhos por causa disso. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que lê os pensamentos, estou falando assim, né? Aquele que entende o coração do pai e percebe a mente do pai, este é o que na verdade agrada mais o coração do pai, porque faz a vontade do pai. Jesus falando sobre isso, ele disse o quê? Ele disse assim: existe um pai que tinha 2 filhos. Ele chamou seus filhos e falou assim: filhos, vão fazer isso assim, 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 vão cuidar das minhas ovelhas. E um filho falou assim: sim senhor papai, irei. E o outro filho falou: pai, eu não estou com vontade de ir. Tudo bem. A Bíblia diz que aquele que falou: sim pai, eu irei, ele não foi. Jesus contando para os discípulos. E aquele outro filho que falou: pai, eu não estou com vontade de ir, esse foi. E Jesus perguntou dos discípulos: quem fez a vontade do pai? O que disse que iria ou o que foi? Aí os discípulos falaram: aquele que de fato foi. Amém? Portanto, querido, nem sempre eu dizer: Jesus, eu te amo,
é o que Deus quer ouvir. Porque se tem uma pessoa ao meu lado morrendo, indo para o inferno, e eu fico cantando aqui dizendo: Jesus, eu te amo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e sabendo que aquela pessoa está indo para o inferno, vai morrer amanhã ou depois, e vai para o inferno, e eu estou bem, então no mínimo eu estou sendo egoísta. Então quem é que está fazendo a vontade? Aquele que está cantando e dizendo: Jesus, eu te amo? Ou aquele que não consegue ter dinheiro para chegar às vezes no prédio da igreja, mas ele consegue pregar o evangelho na sua rua? Então esse é o evangelho praticado. Amém? Será que você entende? Diga glória a Deus. E a visão celular foi a visão que nós como igreja escolhemos para implantar e viver o reino de Deus aqui na terra. Amém? Esta foi a que nós escolhemos. Na verdade, isso não é uma estratégia. Na verdade, isso é a vida comum de uma igreja. Não sei se você percebe isso, mas no tempo de Jesus não existia templos. É verdade ou não é? Não existia prédios para as pessoas se reunirem, cantar, adorarem. Na verdade, naquela época, vou falar uma coisa para vocês, curiosidade bíblica. Não fiquem também contra o louvor, não quero falar isso, amém? Mas poucas vezes você vê falar em cânticos no Novo Testamento, é verdade ou não é? Nós encontramos Jesus falando isso uma vez. Qual foi a vez que ele falou? Quando eles fizeram a última ceia, tendo cantado o hino, saíram para o monte, amém? Tendo cantado um hino. Quando Paulo fala de culto, ele fala o quê? Uns têm profecia, outros palavra, outros revelação, outros cânticos espirituais. Amém? Você está entendendo? Se você for lá para o tabernáculo de Moisés, que Deus estabeleceu para ensinar uma cultura, você vai ver que lá não tinha cânticos, não tinha louvor. Amém? E no tabernáculo de Davi, só tinha louvor. Você sabe o que é interessante? Que na época do tabernáculo de Davi, que é a chamada tenda de Davi, existia o tabernáculo de Siló funcionando normalmente. O tabernáculo que Moisés construiu, estabeleceu, funcionava normalmente. Os cultos lá em Siló estavam do mesmo jeito. Estava tendo o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, o sacrifício das 9 da manhã e o sacrifício das 3 da tarde, todos os dias. Ao contrário, no tabernáculo, na tenda de Davi, existia o culto de louvor e adoração. Amém? Eu não estou falando nada contra o louvor. Eu só quero que você entenda que o evangelho não é fazer só uma coisa. Ah, eu canto, então eu cumpri a minha parte, né? Tem uns aí, tem uma, eu não vou falar o nome dessa denominação, não é nem denominação, na verdade é uma seita, que eles dizem que a pessoa deve doar 2 anos da sua vida. Você doa 2 anos da sua vida para qualquer lugar do mundo. Você vai doar 2 anos. Quando terminar os 2 anos que você doou, você vai deixar de viver com o pai, vai deixar de viver com a mãe, vai deixar de estudar, vai deixar de tudo, vai viver esses 2 anos para esta seita. Amém? Quando terminar esses 2 anos, você está livre de toda a responsabilidade quando se trata de Deus. Aí você pode fazer o que quiser do resto da tua vida. Amém? E assim eles trabalham recrutando pessoas no mundo inteiro. Você está entendendo? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos escravos de orelha furada. Será que você pode falar para quem está perto de você? Diga eu sou. Não fala para ela, não, pode de repente, diga eu sou escravo de orelha furada. Aleluia. O que é isso, pastor? Amém? O que é isso? Essa é uma grande verdade. As pessoas, você sabe que antigamente, no tempo que José foi preso, e depois ele foi vendido como escravo, a pessoa que comprava aquele escravo tinha que trabalhar 7 anos de graça para aquela pessoa. 7 anos de graça. Entende? O último que ia dormir era o escravo. Amém? Só depois que o patrão comesse, que o seu senhor comesse, que estava tudo organizado, tudo bacana, depois que ele tivesse tomado banho, estava tudo, aí que ele ia fazer a parte dele. Depois de ele ter feito tudo para o seu senhor, ele ia cuidar dele. 7 anos. Com 7 anos, ele poderia escolher
ficar na casa do seu senhor ou estava livre. Amém? Porque era o ano sabático, o ano do descanso, o ano do perdão. Amém? E aí sabe o que acontece? Muitos amavam tanto o seu senhor, amavam tanto servir ao seu senhor, que quando completava os 7 anos, que chegava a vez dele abdicar da escravidão, ele dizia assim, não, porque antes eles eram chamados apenas escravos, presta atenção, apenas escravos, mas quando completava os 7 anos, que ele tinha chance de ser liberado, ele não queria ser liberado, ele falava, não, eu prefiro continuar nessa casa, eu quero servir ao meu Senhor para o resto da minha vida. Então furava-se a orelha daquele escravo, colocava-se uma argola na orelha dele, e dentro daquela argola de metal era escrito, escravo do Senhor fulano de tal. Amém? Para o resto da vida. Então eu sou escravo do Senhor para o resto da minha vida. Eu escolhi servir ao Senhor. Amém? Porque para ser escravo do Senhor é 1000 vezes melhor do que ser o homem mais privilegiado dessa terra. Amém? Ser escravo do Senhor é ser alguém muito abençoado. Você crê assim? Diga glória a Deus. Amém, queridos? Então Deus chamou a igreja para pregar a palavra, crescer e multiplicar. Você vai ver isso acontecendo em toda a história. Já foi pregado aqui sobre isso. Em toda a história, a palavra é a mesma. Você precisa fazer discípulos em nome do pastor Aloísio. Em nome do pastor João Batista, é assim? Não. Fazer discípulo em nome do Senhor Jesus. Batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A triunidade de Deus. É para isso que você foi chamado. Amém? Então, se você foi batizado e não foi batizado no nome da triunidade, eu dizia que você era melhor ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque essa foi uma ordenança do próprio Jesus. Amém? Quantos se alegram com isso, diga aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Deus é poderoso, amém? Aleluias. Então, respeitar e viver as fases corretas da célula chave para uma multiplicação saudável. Assim como um corpo humano, amém, ele tem as suas fases, né, para crescer, para se estabelecer, para ter o seu tamanho normal, amém? Então a célula também tem as suas fases de vida, é verdade ou não é? Uma criança, ela nasce com 1 ano de idade, o aniversário de 1 ano dela, ela está bonitinha, ela já está começando a andar, já está começando a fazer algumas peraltices, é verdade ou não é? Já está alegrando os pais, aquele negócio todo, amém? Mas se a criança tiver 10 anos, olha para cá, se a criança tiver 10 anos e começar com o tamanho de 1 ano, aí tem alguma coisa muito séria, tem ou não tem? Tem alguma coisa muito séria acontecendo, uma anomalia, amém? Então é necessário o quê? É necessário que esteja, na verdade, vivendo os passos e as fases corretas. Eu sei que o mundo está aí querendo ensinar as crianças a namorarem. O mundo diz que as crianças têm que ser livres para fazer o que elas quiserem. Tem nada a ver, né? Agora entra a frase dos adolescentes, nada a ver. Criança precisa ser criança. Criança não tem que ter responsabilidade de adulto. Eu defendo que a criança tem que aprender a vida, porque ela está numa fase de aprendizado. Segundo a psicologia da ciência da criação, diz que uma criança, a mentalidade, o caráter dela, na verdade a personalidade dela é formada até o 6º ano de vida. Amém? Ela é formada. Você está entendendo? Então nessa fase realmente é algo muito importante. Eu lembro de uma pessoa que eu acompanhei, que nós acompanhamos apenas no início, depois não deu mais para acompanhar, e passou a fase da completude, da personalidade, do caráter, eu diria da personalidade, que caráter ainda ele é mudado no decorrer da vida, depende de você deixar Deus trabalhar, amém, irmãos? Deus pode mudar, pode ser até o mais velhinho que for. Não estava lá Abraão? Abraão não vivia no meio dos idólatras, não se tornou um verdadeiro crente? Amém?
então Deus pode mudar. Olha para quem está perto de você e diga: Deus pode mudar. Qualquer um. Basta você deixar, você reconhecer que precisa de mudança. Amém? Quando você vai ao médico, por que você vai ao médico? Porque você reconhece que precisa de saúde. É verdade ou não é? Eu reconheço que precisa de saúde, por isso eu vou ao médico. Entende? Tem alguns que ficam chateados quando o médico pergunta: o que você tem? Ele fala: se eu soubesse eu não tinha vindo aqui, doutor. Amém? Então, na verdade, o médico está ali para fazer os exames e tratar de você. Mas você foi ao médico porque você reconheceu que precisa de tratamento. É verdade ou não é? Você precisa de um tratamento. Então, se você chegar para Deus e falar: Senhor, eu preciso ser mudado, nem eu me suporto, eu quero ser transformado, transforma a minha alma. Aí você vai começar a ver a glória de Deus descer sobre a sua vida. Você vai começar a ver as coisas sendo mudadas. Amém? Diga glória a Deus. Então a célula também tem as suas fases. O objetivo da célula, o desenvolvimento e a ativação dos irmãos. Pode passar aí, filho. Está muito quente aí, irmãos? Vejo muitos irmãos se movimentando. Deve estar quente desse lado, né? Estou sentindo que esse ar aqui parece que ele não está. Está gelando? Então o objetivo da célula é o desenvolvimento e a ativação dos irmãos. Como eu estava falando antes, no tempo de Jesus não existia prédios como esse para a igreja congregar. Existia? Não existia. Os irmãos deram um jeito de abrir suas casas para fazerem cultos, que eram células. E lá eles tinham oportunidade, porque só existia, sabe quantos? Só existia os 12 apóstolos. Então a igreja crescia. Só no primeiro dia chegou a 3.000 membros. Imagine fazer apenas 12 cultos com 3.000 membros. Na época, estou falando da época, estou falando agora, que tem guitarra, que tem som, bateria, microfone, tudo isso. Não, estou falando da época que não tinha nada, era aqui, ó, na boca. Amém? Então imagina fazer culto dessa forma. Só que no outro dia, 2 dias depois, chegaram a 5.000 pessoas à igreja. Só tinha 12 apóstolos. E como é que essa igreja começou a crescer tanto? Amém? Na primeira década ela passou de 50.000 membros, Jerusalém. Como é que ela crescia tanto desse jeito? Era que os irmãos ouviam o que os apóstolos falavam e passavam para os outros. O que é a visão celular? Você ouve o que o pastor prega no domingo e durante a semana você passa para aqueles que não chegaram ao culto. Amém? Por isso, nós entendemos que a célula é um ambiente propício para que o reino de Deus ele possa continuar avançando. Amém? Possa continuar avançando. Então nós sabemos que nós não podemos ser apenas espectadores. Nós não podemos apenas ser recebedores. Nós temos que ser frutificadores, multiplicadores. Amém? Enquanto eu trabalho apenas para resolver o seu problema, depois que o seu problema for resolvido, depois que eu orar por você, que o seu problema for resolvido, que você estiver satisfeito, você não tem mais compromisso com nada. Amém? Simplesmente. Mas na hora que você entender que você é um gerador de vidas, que você é um libertador de pessoas, então quando você tem seus problemas resolvidos, mesmo assim você vai continuar fazendo a vontade do Senhor, pregando o evangelho, gerando discípulos para Ele. Amém, irmãos? Então esse é o objetivo que Deus deseja. Entende? Deus deseja para a sua igreja. É onde as pessoas são cuidadas. É nas células que as pessoas são cuidadas. Amém? Valorize a célula que você está. Talvez, quem sabe, a sua célula não seja o melhor ambiente, mas pode melhorar, depende de você. Olha para quem está perto de você e diga: a sua célula pode ser melhor, só depende de você. Depende de você. Amém, irmãos? É possível ser melhor, é ou não é? É possível sim, se cada um fizer a sua parte, a obra vai avançar, vai crescer e vai multiplicar. A célula não é o único lugar. É claro, pastor, você quer dizer que só a célula... Não, a célula não é o único lugar. Amém? Mas é onde o crescimento do crente ele é acompanhado. Uma coisa é pegar o microfone aqui e vir aqui
submeter, quem sabe, um agafe, né? Aos outros ficarem rindo da sua cara. Mas a outra coisa é você estar na frente de uma célula que só tem 3 pessoas, 4 pessoas. Entende? É muito mais fácil você falar, é ou não é? É muito mais fácil. Amém? Então é lá que você começa. É lá que Deus começa a levantar você. É lá que Deus começa a usar você, para que um dia você possa chegar aqui também e começar a pastorear uma igreja. Amém? Pregar a palavra, pregar o evangelho, e assim Deus fazer uma obra poderosa através da sua vida. Amém? Você deseja isso? Você deseja isso? Diga, Senhor. Diga, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Rapidamente aqui, irmãos. Deixa eu me ligar aqui. A primeira fase da célula é a comunhão. Amém? Por que a primeira fase é a comunhão? Você quer ganhar as pessoas, é muito mais fácil convidar a pessoa para um momento com você, é verdade ou não é? Fulano, vamos lá no meu aniversário, rapaz, vai ter uma carninha assada lá. Agora, por exemplo, né, quem souber ganhar, vai ganhar muitas pessoas agora na Copa do Mundo. Rapaz, é o seguinte, vamos assistir o jogo do Brasil lá em casa. Eu comprei uma TV de 60 polegadas. Totalmente digital. Amém? Lá na minha casa, combinei com os colegas, aí fala assim, combinei com os colegas aí, nós compramos uma carninha lá, nós vamos queimar uma carne e assistir o jogo, vai para lá com a gente. Você sabe que você é uma pessoa muito especial para mim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí leva ele para lá. Aí quando eu pensei que não, vai uns 3 ou 4 convidados. Eu estava até pensando, pastor Vai, quando você estava falando aí, de nós criarmos um convite especial. Convite especial para quem não é crente, para você trazer ele no Arraiá da Videira. Convite especial. Tipo assim, ele não vai pagar algumas coisas que nós pagamos. É um convite especial para ele. É o nosso convidado especial. Amém? E ele vai ver o nosso ambiente, e ele vai ver que nós não somos crentes caretas. Nós temos a cara de Cristo. Amém? Aleluia, diga glória a Deus. Aleluias. Então, queridos, vamos voltar para cá, né? Então, o objetivo dessa fase é a unidade de visão, ou da visão. Amém? Você precisa ter essa unidade. Você vai andar com alguém, presta atenção que eu vou falar com você agora. Você que é jovem, está querendo crescer na vida, você tem a oportunidade de entrar em 3 empresas. Amém? Tem uma empresa que ela serve apenas para fazer vassouras. Mas vassoura é muito bom. Vassoura limpa a casa. Todo mundo vai comprar vassoura. Vassoura nunca vai sair de moda. Vassoura sempre será bem utilizada. Eu vou trabalhar na fábrica de vassoura, porque a fábrica de vassoura vai ter emprego pro resto da minha vida. Porque vai ter sujo pro resto da vida. Amém? Mas tem outra fábrica. Qual é a outra fábrica? A outra fábrica, vamos dizer, é uma fábrica de carro. Olha, carro também. É muito bom essa fábrica de carro, né? É muito maravilhoso. Mas a minha área nessa fábrica, na verdade, é uma terceirizada da indústria automobilística. É uma apenas terceirizada. E nessa terceirizada, nós vamos trabalhar com freios normais, sem ser o ABS nem os mais novos, só normal. Mas tu pode ter certeza que tem muito pobre no mundo. Mal consegue comprar um carro, então naturalmente ele não vai conseguir comprar um carro novo com freio ABS, ele vai comprar um carro dos antigos. Então eu vou ter emprego por muito tempo. Mas aí tem um terceiro que diz assim: eu tenho uma oportunidade de disputar carreira na Mercedes-Benz. Se fosse você, para qual das 3 você ia? Fabricar vassoura? Fabricar freio que amanhã não serve mais? Ou teria uma oportunidade de ser um piloto da Fórmula 1 na Mercedes-Benz? O que você ia querer? Você tem oportunidade, você tem talento, tem um investimento para isso, o que você ia querer ser?
Amém? Então deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante. Você precisa valorizar a oportunidade de crescer. Então é melhor estar numa igreja que você pode hoje ser um líder de célula, mas amanhã pode ser pastor de um prédio. Depende de quem? Bata no peito e diga: depende de mim. Porque Jesus já me garantiu isso na cruz do Calvário. A tua vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Ah, pastor, eu não tenho talento. Não se preocupe, o dono do talento é Deus. Pastor, eu não tenho dons. Você está mentindo. Pastor, o que é isso? Verdade. Por que a Bíblia diz? Os dons são do Espírito Santo. De fato, você não tem nenhum dom para você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem é que habita dentro de você? É o Espírito Santo. E o Espírito, ele é um. Amém? A Bíblia diz o quê? Que ele é um só Espírito. Amém? Então o que significa isso, pastor? Quando o Espírito veio habitar em você, os dons estavam junto ao Espírito. E enquanto o Espírito estiver em você, os dons estão aí em você. Amém? Mas pastor, o Espírito vai sair de mim? Não vai sair, porque você foi selado para o dia da redenção. Amém? Acabou. Não tem outra história. Então os dons estão aí. O que você precisa fazer? Diz o apóstolo Paulo. O que ele diz? Faça com que os dons que habitam em ti, a cada dia mais, eles sejam mais potencializados. Ou seja, melhor desenvolvido. Pastor, eu tenho vontade de ser um pregador. Então está fazendo o quê? Plantando bananeira? Está em um circo? Onde é que você está? Eu quero ser um pastor? Vai para o teu quarto, aproveita para pregar para os ursinhos de pelúcia que tem lá. Prega para as cadeiras. Prega para as paredes. Amém? Mas prega, diz o apóstolo Paulo, prega a tempo ou prega fora de tempo, mas prega a palavra do Senhor. Amém? Vai pregando a palavra. Prega a palavra do Senhor. Eu quero liderar uma célula, mas não quero ler um livro de liderança. Prefere comer um sanduíche lá na Bob's, gastar R$30 do que comprar um livro que vai aprender muitas coisas. Bíblia só se for de graça. Se não for de graça eu não leio. Só se o aplicativo for grátis para o meu celular. Aí eu vou ler. Se não, esse negócio de comprar Bíblia, isso é coisa do passado. Amém, irmãos? Mas foi no passado que veio John Wesley. Foi no passado que veio Moody Finney. Amém? O que morreu um dia desse, qual era o nome dele lá dos Estados Unidos? Billy Graham. Quem era Billy Graham? O conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos. Simplesmente o conselheiro da maior potência mundial. Amém? Quem era ele? Billy Graham. Sabe por quê? Porque ele disse: Deus me chamou, eu posso ser usado, eu quero ser usado e serei usado pelo Senhor. Amém? Então se posicione, ou você vai viver a vida inteira simplesmente liderando uma célula ou sendo um anfitrião. Se você não quiser ser mais do que anfitrião, eu vou falar uma coisa para você: torne-se o maior dos anfitriões. Torne-se um professor de anfitriões. No dia que tiver capacitação na igreja, torne-se o melhor anfitrião da igreja, para que no dia que tiver capacitação, você chegue para o pastor Wagner e fala: pastor Wagner, eu quero ministrar sobre anfitrião, quero ensinar como é que se faz recepção. Amém? Quer ser anfitrião, só não quer passar disso? Seja o melhor. Não, eu quero ser só um líder de célula. Seja o melhor dos líderes de célula. Gere Pedro, Paulo, Timóteo, Barnabé, mas gere dentro da tua célula. Gere os pastores. No dia que o óleo está sendo derramado sobre a cabeça de pastor, você está sentado aí, mas dizendo assim: eu fiz parte dessa história, eu ganhei ele para Jesus. E foi na minha sala que ele foi consolidado. Seja o melhor. Mas não se satisfaça apenas em ser um coadjuvante na história. Ou mais do que isso, ser apenas um arrumador de bastidores de uma história. Você pode fazer história. E a célula é o lugar propício que Deus estabeleceu para ali você começar uma grande história. David Jung Cho, ele falou o quê?
Ele tinha uma bronquite crônica, Segunda Guerra Mundial, bomba que foi, a bomba atômica que foi explodida ali sobre a sua cidade, destruiu a cidade, não existia ninguém, uma terra com 6.000 anos de budismo. Um dia ele está deitado ali, numa maca para morrer, porque a doença dele não tinha cura, magro, esquelético, e Jesus chega ali na cama dele, amém? Através de uma luz, e faz com que ele venha a ter fé, e ele recebe o dom da fé, e ele começa a viver a fé. Mas ele não tinha nada na vida dele. O que ele tinha? Era um pobre, miserável. Estava quase que nem o irmão lá de Apocalipse, né? Cego e nu. Só que ele não era cego, né? Amém? Tinha nada. Morava num cantinho que mal dava para ele dormir. Não tinha piso como esse, é coisa de rico daquela época. Era no chão batido. Amém? Mas ele sentava no chão e dizia: eu vou ser um pastor, eu vou ser um grande pregador. E ele preparava os seus sermões sentado no chão. Quando terminava de fazer os seus sermões, não tinha igreja para pregar. Ele pegava e saía a pé, pregando o evangelho para quem quisesse dar atenção para um jovem feio, esquelético e doente. Mas ele ia. Amém? Depois ele se invocou e falou assim: Deus, tu vai me dar uma igreja. Eu vou orar todo dia, a noite toda. Enquanto você não me der uma célula com 30 pessoas, enquanto não chegar a 30, eu não vou parar de orar a noite toda. Vou trocar o dia pela noite, mas vou orar a noite inteira. E ele orou todos os dias, a noite inteira, até chegar a 30 discípulos. Amém? Mas ele desafiou-se a fazer isso. Será que alguém de nós tem coragem? Será que a gente é desafiado a essas coisas? Não é essa, por quê? Porque hoje o mundo está muito bom para a gente. Estava lendo agora, à tarde, Jesus dizendo assim: vou para o Pai, vós vai ficar aqui no mundo. Mas uma coisa eu digo para vocês: se o mundo vos odiar, não tem problema. Antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. Entende? Então o mundo, na verdade, não é para estar batendo palma para a gente mesmo, não. O mundo é para ter raiva de nós. Amém? Porque nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Será que você está entendendo? Se você é cidadão dos céus, diga glória a Deus. Só que ele precisava preparar os sermões, e ele falou o quê? Eu vou. Agora ele já tinha um cantinho para pregar, já tinha umas 20 pessoas que ouviam ele pregar todos os dias. E tinha alguns jovenzinhos lá, necessitados, passando fome também, naquele meio. Ele fala que ele só tinha uma refeição por dia. Não era porque ele queria jejuar, não, era porque eles eram miseráveis, não tinham comida mesmo. Não tinha emprego, não tinha nada, filho. Foi destruída a cidade. Amém? E aí, ele chegou um dia e falou assim: Senhor, eu quero que tu me dê 3 coisas. Mas tem gente que quando vai pedir as coisas de Deus, se ele está precisando de um carro, ele pede uma bicicleta. Ah, melhor pedir a bicicleta, porque a gasolina, olha como está, R$5. Quem é que vai aguentar ficar comprando gasolina? Se hoje está 5, amanhã está 10. Quanto desgraçado desse Temer não sair daí, o cara fala, né? Acho que é ele, né? Tem nada a ver. Amém? Tem nada a ver. Se é Lula, se é Dilma, se é Temer. Eu achei interessante, né? Eu preciso falar isso para os irmãos, numa palavra, porque esse ano vocês vão votar. Vão ou não vão? Eu também vou votar. Eu tenho prazer de votar. Eu voto sim. Tenho prazer de votar. Amém? Todo ano eu voto. Faço questão de acertar, mas erro quase todas as vezes. Amém? Mas às vezes o povo quer fazer uma contenda imensa, é verdade ou não é? Quer fazer uma contenda imensa. Não, tem que atirar, tem que derrubar o governo, tem que acabar com isso, porque essa política não está dando certo. Blá, blá, blá. A eleição é daqui a 2 meses, 3 meses. Você tem a arma na mão para tirar o governo daqui a 3 meses. Você tem a arma na mão para mudar tudo, para colocar anjo lá, para ser governador, presidente. Tem ou não tem? E por que está brigando agora? Amém? Deixa chegar a sua vez. Então, às vezes, nós não pensamos direito, nós queremos ir, né,
E às vezes causamos mais problemas do que resultados. Eu acho que todo mundo tem seu direito de reivindicar pelo seu direito, mas às vezes tem que ter cuidado, porque senão causa mais problema do que resultados. Amém? Então todos nós temos valor, e o maior valor que temos, sabe qual é? É um título de eleitor que você tem, que você pode ir lá e votar para quem você quiser. Agora, crente que é crente, ele tem que pelo menos ter vergonha na cara, para não votar em pessoas que querem destruir a família. A verdade é essa. Acaba com isso. Não somos mais de estar trocando voto por dinheiro, por cestas básicas. Você já conheceu, você que é mais velho, já viveu um tempo aqui em Manaus, que toda eleição era ganha por causa de cesta básica que era distribuída. Era ou não era? As filas iam e não tinha quem perdesse a eleição por causa disso. Entende? Nos interiores, meu pai tinha barco, e quando chegava a época da eleição, o candidato mais prestigiado da cidade pagava para todo mundo que tinha barco, colocava diesel em tudo quanto era barco. Amém? Que era para trazer o povo de graça do interior, para votar neles. E quando o barco chegava, que o povo subia, eles iam para uma fila. Para quê? Para receber um valor em dinheiro, para votar no fulano de tal. O povo foi ensinado dessa forma. Agora nós estamos pagando por quê? É assim mesmo. Amém? Nós semeamos, agora estamos colhendo. Mas a minha pergunta é, o que nós estamos semeando hoje para nossos filhos colherem daqui a 30 anos? Então qual é a sua decisão de hoje? Você vai ficar simplesmente falando ou vai mudar a história? Você sabe que tem muitos países que a história foi mudada por causa de uma atitude. Será que brasileiro não é inteligente? Eu acredito que o brasileiro é muito inteligente. Amém? Eu acredito que você é muito inteligente. Eu tenho certeza que é. Então faça o seu melhor. Olha para quem está perto de você e diga, faça o seu melhor. Amém? Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Então a igreja pertence ao Senhor. Amém, queridos? Mas o que venha, uma coisa eu vou falar, a igreja vai continuar, porque essa obra é do Senhor, e ninguém vai impedir que o evangelho continue sendo pregado. Amém, irmãos? Vai ter alguém que se levante? Pode ter, mas uma coisa é certa, não tem quem cale, porque se você se calar, até as pedras vão clamar. Amém? Será que você entende isso? Se você entende, diga aleluias. Então você precisa ter essa visão. Você precisa ter esse entendimento. Você vai seguir alguém, você vai andar com alguém, então você precisa saber o que essa pessoa quer, o que esse líder pretende. Esse líder lidera para si ou lidera para Cristo? Quem é o centro da igreja? É o pastor ou é Cristo? Amém? Eu estou liderando para agradar o pastor ou agradar a Cristo? Eu estou liderando para que as pessoas batam palma para mim ou para que Deus diga, seja bem-vindo, servo bom e fiel? Para quem eu estou cantando? Para quem eu estou liderando? Para quem eu estou vindo aos cultos? Amém? Isso tudo tem que ter um objetivo. E quem tem a visão certa, ele vai continuar fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Amém? Então nós não estamos aqui pastoreando para nós. Nós estamos aqui pastoreando para o Senhor, porque Ele é o pastor da igreja. Ele é o pastor. Foi Ele que deu a vida pelas ovelhas. Quem é o bom pastor? O bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Quem foi que deu a vida pela igreja? Cristo. Até agora, nem eu, nem o pastor Aloísio, e nem o outro pastor eu conheço que deu a vida. E se der, não vai adiantar, porque a primazia é daquele que é o primeiro. Amém? Cristo Jesus. Amém? Quem está entendendo, diga aleluias. Muita coisa pela frente, mas precisamos agora caminhar para a ceia. Como é que está a ceia atrás? Tudo ok? Oi, mais um pouco aqui. O evangelismo, isso aqui é mais uma orientação, amém, irmãos? Por isso que eu estou falando de outras coisas no meio, porque é simplesmente uma orientação. Outra coisa é a segunda fase, a primeira fase qual é? A fase da comunhão. Diga assim, a primeira fase da comunhão. A segunda fase da vida da célula qual é? É a fase do evangelismo. Ganhar, consolidar.
ok? É a fase do evangelismo. O objetivo dessa fase é crescer, alcançar os membros e inserir o princípio do ganho. As reuniões devem ser voltadas para fora. O que é reuniões voltadas para fora, pastor? Essa reunião é voltada para dentro. Uma reunião de discipulado é voltada para dentro. Reuniões voltadas para fora, reunião de evangelismo, reunião de ganhar, evento ponte. Amém? Esses são eventos voltados para fora, para ganhar pessoas que estão lá fora. Ok? Eventos evangelísticos, acabei de falar, colocar no coração das pessoas que elas foram chamadas para ganhar outras pessoas. Amém? Está falhando bastante agora. Terceira fase é a edificação. O objetivo dessa fase é a maturidade, o crescimento, o princípio do cuidar. É nessa terceira fase da célula, quando a célula já tem aproximadamente uns 7 a 8 meses, os irmãos dessa célula já têm que saber o valor que tem cuidar de uma vida. Eles já têm que se importar em cuidar de outras pessoas, porque senão a célula não vai multiplicar. Amém? Então os vínculos têm sua total importância. Consolidação do encontro, cuidar uns dos outros. É nessa época que a célula está consolidando. Você já levou alguém para o encontro e agora você vai estar consolidando. A última fase é a fase da multiplicação. Esse é o objetivo do evangelismo. Multiplicação. O objetivo dessa fase é celebrar o envio. Por que celebrar o envio? Por que celebrar o envio? Por que eu falo celebrar o envio? Ou celebrar a multiplicação? Eu vejo muito acontecer o seguinte: as pessoas começam a célula felizes, vida, passa a fase da comunhão felizes, chega na fase do evangelismo, da edificação. Agora a célula já está virando, já é um clube, né? Um negócio, carne assada, galinhada, né? Carnada, um monte de coisa. Futebol da célula. E agora a célula está feliz da vida, a célula do Mateus, né? Futebol. Estou falando porque ele riu. E eu estou vendo. Meu sobrinho, por isso que eu estou falando isso com ele. Amém? E aí sabe o que acontece? Vou falar uma coisa para você. Quando chega no 7º, 8º, 9º mês da célula, que chegou a época da multiplicação, em vez de estar feliz, começa a ficar triste. Irmão fulano de tal vai embora, vai para outro canto. Ninguém vai mais estar junto para comer aquela picanha, né? Aquele churrasco. Aí começa a choradeira, como se multiplicar fosse ruim. É verdade ou não é? É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Mas você não pode fazer isso. Jesus veio, viveu 3 anos e meio e se ausentou. Para quê? Para que o Espírito Santo cumprisse a sua parte do propósito. Entende? Então você precisa ter um momento que você precisa celebrar a multiplicação. Você precisa ter uma célula e a vida toda da tua célula fala: irmãos, esta célula, o objetivo final dela é a celebração da multiplicação. Então a melhor fase dessa célula não vai ser lotada não, vai ser quando ela estiver multiplicando. Então nosso objetivo é inculcar na cabeça de cada um a edificação do crescimento da liderança da palavra do Senhor. E aí sim, porque uma célula pode ter 30, mas se tiver só um líder, ela não tem ninguém. Mas ela pode ter 5, mas se ela tiver 4 líderes, é uma igreja. Uma grande igreja que está vindo por aí. Amém? Então nós não multiplicamos célula, nós multiplicamos líderes. Então a hora da multiplicação é a fase mais interessante da vida da célula. Como eu já falei, se tem uma coisa que a célula não pode fazer, chama-se aniversário de 1 ano.
Se a célula fez aniversário de 1 ano, ela agora vai regredir, infelizmente. Porque é que nem aquela fruta que estava para ser apanhada, passou o tempo da colheita e ela secou na árvore. Ou então caiu e apodreceu e não teve o seu valor devido. Amém? Mas uma boa fruta, colhida e bem aproveitada, é aquela que o sujeito semeou, cultivou a árvore deu a fruta. Quando a fruta estava começando a amadurecer, ele cobriu ela, protegeu ela, para que ela amadurecesse bem cuidada. Quando ela estava madura, ele teve o prazer de levantar de manhã cedo e foi lá, ele mesmo colheu o fruto maduro e sentar na mesa comer. Amém? Então essa fruta atingiu o seu objetivo. Muitas vezes, a célula não atinge o objetivo quando ela passa a ser um clube de associados. Amém? Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus chamou você para ser um multiplicador de vidas. Amém? Sua maior colheita vai ser multiplicar vidas. E para encerrar agora, eu termino de falar do nosso grande irmão, que eu estava falando, o pastor David Yong-Chu, e ele não tinha nada, ele falou: eu quero, Senhor, pedir algo, mas eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma cadeira, e eu preciso de uma bicicleta, mas eu quero a melhor mesa. Eu não quero uma mesa qualquer, eu quero a melhor mesa, eu quero de pinho do Líbano, eu quero a melhor cadeira, que eu possa sentar e girar. Eu quero uma bicicleta, mas a melhor bicicleta que tem agora é a bicicleta americana, então é essa que eu quero. Ele estava nos confins da terra, lá na Coreia, falida e destruída. Amém? E ele começou a orar. Aí ele chegou para a sua grande igreja com 20 membros e falou assim: eu estou grávido. Eu fiquei grávido. Entende? Eu me engravidei. Mas como, pastor? Você é um homem, como é que o homem fica grávido? Eu estou grávido espiritualmente falando. Entende? Eu estou grávido de uma bicicleta americana e de uma mesa e de uma cadeira para me fazer os meus sermões, que eu vou pregar melhor. Amém? Só que os jovens são curiosos, né? Aqui nós temos vários jovens. Os jovens é curioso. Quando terminou o grande culto, a multidão, David Show lá vai a pé para casa, e aí começa a seguir ele uns 4 ou 5 jovens. E aí chega lá, na verdade ele falou assim: eu tenho uma cadeira, eu acabei de ganhar uma cadeira, uma bicicleta e uma mesa. Ele falou isso. Naquele tempo que todo mundo era miserável, não tinha nada, quando ele terminou o culto, os jovens foram atrás dele. E ele falou: o que vocês vêm atrás de mim? Não, a gente vai ver o seu presente. O senhor não falou que ganhou? Nós queremos ver. Aí ele começou a andar e falando para o Espírito Santo: agora, o que eu vou falar para esse povo? O que eu vou falar? Aí quando chega lá, que ele abre a casa dele, uma grande casa, só era um quarto, né? Que ele abre, o jovem fala: cadê a bicicleta americana? Cadê a mesa? Não tem nada aqui. E ele falou: tem sim, vocês não estão vendo não? Não estamos vendo não, a gente quer ver. Ah, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a mulher fica grávida, ela vê o filho que está na barriga? Agora já dá para ver, né? Naquele tempo não dava não, em 1958, ele estava contando isso. Dá para ver o filho que está na barriga dela? O jovem fala: não, mas ela tem um filho, não tem? Tem sim, mas dá para ver? Dá não. Pois é, eu também tenho uma cadeira, eu tenho uma bicicleta e uma mesa, mas não dá para ver porque está dentro do meu ventre espiritual. Eu estou grávido disso. Aí foi aquela bagunça, ele ia pregar, o jovem ficava falando: o pastor está grávido, o pastor está grávido, era aquela bagunça. Amém? Não demorou nada para um missionário americano chamar ele para ajudar a fazer a mudança, que ele ia embora, voltar para os Estados Unidos. E foram fazer a mudança, para resumir, que eu tenho que terminar, foram fazer a mudança, e quando desceram lá no depósito, tinha uma cadeira, dessa mesma, uma mesa e uma bicicleta novinha americana.
E aquele pastor, aquele missionário americano falou: David, eu não estou te dando nada, está me ajudando, então você quer essa mesa para você? E essa cadeira onde eu fazia meus sermões, você quer para você? Eu vou te dar, não vou levar isso para os Estados Unidos. A bicicleta também não vou levar, que lá tem muita bicicleta, não vou levar para você, quer ela? E ele ganhou exatamente a bicicleta americana e a cadeira e a mesa de mogno. Amém? Você está entendendo? Então sabe o que é isso? Isso é quem tem fé e quem está debaixo dos planos de Deus. Você está liderando uma célula, não sei qual é a sua condição, mas uma coisa é certa, você não está fazendo a obra para mim, você está fazendo a obra para o Senhor. Ele vai dar o que você precisa e muito mais do que você possa imaginar. Vamos ficar em pé onde você está. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria nesse momento que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse um pouco naquilo que Deus tem planejado para você. Naquilo que Deus, eu sei que nós temos problemas. Nós temos lutas, nós temos desafios. Uma hora nós estamos conquistando, outra hora, muitas vezes, acontece perda nas nossas vidas. Mas eu falo uma coisa para você. Mantenha seus olhos fechados. Um dia eu estava andando de ônibus, passando por um grande problema, e o Senhor falou algo no meu coração. Ele dizia: meu filho, as perdas fazem parte do caminho das vitórias. Davi, antes do trono, ele foi à caverna de Adulão. Eu não sei qual é o seu desafio. Eu não sei o que você tem feito. Ou eu não sei qual tem sido as suas dificuldades, suas lutas. Feche os seus olhos. Mas uma coisa eu queria dizer para você. Aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que te chamou, ele vai continuar a obra que ele mesmo começou. Amém? Você foi chamado por Deus. Você é preciosíssimo. E o amor dele é incomparável por você. Feche os seus olhos e comece a colocar teus sonhos diante do Senhor. Comece a colocar o dia da manhã diante do Senhor. Comece a dizer: Deus, faz comigo o que tu queres fazer. Não é o que eu quero, mas é o que tu queres, Senhor. Nós vamos cantar esse louvor. Amém? Vamos cantar esse louvor. E você simplesmente vai ficar de olhos fechados, orando ao Senhor, falando com Deus. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de gritar, grite. Mas deixa a sua alma ser derramada nos pés do Senhor. Tu és a paz que excede todo entendimento humano. E quando Olhos. eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando bênção em mim. Eu desconheço o teu coração. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Porque
Deus, te adorei. Oh Espírito Santo de Deus, neste momento nós oramos, Senhor, apresentamos nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Tu sondas os corações, Tu conheces o intento de cada um. Oh Deus, Tu conheces o sonho de cada um aqui nesta noite. Conhece os ideais. Que possamos ser voltados para o Teu coração, Senhor. Que possamos ser voltados para a Tua vontade, Senhor. Oh Espírito de Deus, Tu és adorado, Jesus. Você vai tomando seu assento devagarinho. Os irmãos vão estar levando o pão e o vinho até você, tá? Receba o pão e o vinho, não coma nem beba, até que possamos fazer isso juntos. Não saia daqui hoje sem que antes receba um derramar da glória do Senhor sobre a sua vida. Não coma ainda, não beba, tá bom? Vamos fazer isso juntos. Declaramos que se há alguma enfermidade na sua vida, você vai ser curado hoje em nome de Jesus, vai ser curada, amém? Se há alguma coisa que tem perturbado, quem sabe uma seta maligna de pensamentos que fica dizendo que você tem doença X, quero te dizer que o Senhor vai tirar neste momento esses pensamentos malignos, amém? Porque certa vez Jesus disse ao povo de Israel: eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te cura, Ele te libertou. Para que milagre maior do que esse, o milagre da salvação? Hoje você é livre, aleluias. Mateus 26, naquele dia Jesus tomou o pão, tendo dado graça, abençoou e disse: comei, isto é o meu corpo. Depois, tomando o cálice de vinho, disse: este é o cálice da nova aliança, será derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele, continuando, disse: bebei dele todos, fazei isso sempre que vos reunides em memória de mim. Quando você participa de um momento como esse, você está fazendo isso em memória. O que significa em memória, pastor? Você está trazendo à memória o sacrifício de Jesus. Mas mais do que o sacrifício de Jesus, você está trazendo à memória a ressurreição de Jesus, a sua vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre as enfermidades. Jesus, Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos resgatou através do seu sangue, Ele nos comprou com alto preço. Você é propriedade exclusiva dEle, você pertence ao Senhor. O diabo não tem mais legalidade sobre a sua vida. O diabo vai querer destruir a sua vida de qualquer maneira, mas nada destruirá um de nós. Sabe por quê? Porque nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro. Não são circunstâncias, não são problemas,
não são coisas que nos afastará do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo. Será a angústia, será a perseguição, nada nos afastará do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você é guardado, você é amado, você é amada por Ele. Ele tem guardado você e não vai deixar de lhe guardar todos os dias, porque você foi selado pelo Espírito. Senhor Jesus, nesse momento nós oramos pelo pão, declaramos, Senhor, que este pão, ó Deus amado, ao ingerirmos, Senhor, tem o poder de curar enfermidades, porque ele representa o corpo de Cristo. O sangue, esse líquido, esse vinho que está aqui dentro desse cálice, Senhor, aponta e representa o sangue de Jesus derramado naquela cruz. E hoje, ao ingerirmos, também recebemos, em nome do Senhor Jesus, a completude da fé, para que podemos continuar avançando, trazendo isso à memória todos os dias do sacrifício de Jesus por nós. Portanto, Senhor, nós oramos a Ti nesta noite, que pessoas sejam levantadas no nosso meio, e pessoas sejam desenvolvidas em seus ministérios no nosso meio, para a honra e a glória do Senhor. Abençoa o pão e o cálice, em nome de Jesus. Você pode comer do pão agora. Fique de pé agora, cálice na mão. Levante o cálice assim e diga: Senhor, eu declaro que fui livre, liberto pelo poder do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Diga assim: Senhor, eu creio que o meu Redentor vive eternamente, para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e eu sou, pelo sangue de Cristo, filho do Deus Altíssimo. Você pode tomar agora, em nome de Jesus. Aleluia.